o seu consultório. Com certeza o pessoal tem muitas dúvidas, mas eu já começo perguntando, dos tempos para cá, o que melhorou no trabalhador? Perfeito. Bom dia a todos, inicialmente. Muito bom estar nesse dia conversando um pouco com vocês, trazendo essas novidades. Feliz Dia do Trabalhador para todos nós que corremos atrás, que temos a nossa luta diária, o nosso dia a dia. E como você falou mesmo, é uma luta diária, é uma conquista diária que nós temos que correr atrás, buscando, inovando e sempre em contato com todos com o patrão, o empregado, todos que vamos montar esse conjunto que é o trabalho, que é o que dignifica a sociedade. Isso. E que nós estamos buscando cada vez mais. Nos últimos anos, nós tivemos principalmente uma modulação do trabalho, ou seja, uma organização do trabalho. Nós carregamos uma CLT que vem de 1943. Então, com a evolução, com o passar dos anos, ela tem variações, ela tem novas aplicações, ela tem legislações inovando. E principalmente nos últimos anos a gente teve a inclusão obrigatória, muitas vezes pode-se dizer, do home office. Diante da pandemia que nós tivemos, então o teletrabalho ele ficou cada vez mais ativo, verdade, cada vez mais aplicável. Então nos últimos anos a gente teve principalmente a evolução do teletrabalho, a construção de uma jornada de trabalho através do home office, através de produção de tarefas, o reconhecimento do controle de jornada. Então tudo isso a gente teve essa construção. Então os últimos anos nós tivemos essa interação. Além de tudo, a última reforma maior, mais significante que tivemos foi em 2017, com a nova estruturação da CLT, que trouxe algumas aplicações, como a retirada de horas itinerary, a possibilidade do trabalhador diretamente ajustar com o seu patrão o banco de horas, auxiliando esse vínculo entre os dois, ou seja, a partir de hoje, a partir de 2017, a CLT ela trouxe essa inovação, que você traz essa possibilidade de lidar diretamente com o seu empregador, esse ajuste dessas horas de trabalho, essa vinculação a tudo isso e não ficar dependente diretamente do próprio sindicato, da própria convenção coletiva, ou seja, você tem esse contato, essa possibilidade. Além de tudo, ele trouxe também a possibilidade do acordo na rescisão de trabalho, que também é uma inovação que muitas vezes acontecia, o funcionário ficava refém de pedir ao patrão, poxa, não queria pedir demissão, tem como me demitir, isso existe, isso é uma realidade do nosso dia a dia. É verdade. E hoje se tornou uma possibilidade de conversa, ou seja, o empregado pode conversar com o empregador e fazer essa conclusão. Então, as inovações principais dos últimos anos foram justamente essa aproximação entre patrão e empregado para justamente criar esse elo mais próximo, que há anos atrás a gente tinha muito também essa restrição, ficava tudo muito no escondido, não, vamos fazer assim, vamos conversar assim, ninguém pode saber e tal. Se tinha até medo de conversar. Sentia até medo, você, puxa, como é que eu vou conversar com ele, como é que eu vou expor ele? E hoje a gente do direito do trabalho entende que justamente trazer essa união, essa possibilidade de conversa entre o patrão e o empregado é a melhor construção de uma sociedade, é a melhor construção de um trabalho digno, de simplesmente você chegar ao seu patrão e informar, poxa, não está legal o meu ambiente não está satisfeito, trazer essa inovação, que é o que a gente tem buscado incluir isso, trazer essa união entre os dois. Exatamente, e você traz um ponto bem importante, bem interessante, que é essa questão de dividir junto com o patrão as coisas e ocorrências que acontecem no ambiente de trabalho que muita gente não quer levar ao patrão. De que maneira você indica alguém que está insatisfeito com o salário, alguém que está insatisfeito com as horas extras de trabalho que não estão sendo cumpridas, ou algum problema no ambiente ali interno? Qual a melhor forma de levar esses problemas para o empregador, de maneira que o patrão não traga de volta uma demissão? Porque muita gente teme contar os problemas porque diz, não vou contar não, porque senão eu vou ser demitido ou demitida. Que dicas e recomendações você dá sobre isso? Perfeito. Isso é uma situação que muitos trabalhadores têm medo de conversar. Mas às vezes justamente a conversa é a melhor saída.
a conciliação que nós falamos, não é? Justamente é o fato de você, do trabalhador, ele ter a possibilidade de, dá um tempinho, vamos conversar um pouco. Então, uma conversa amena, uma conversa tranquila, trazendo as posições e trazendo também as disposições de fazer uma união, de fazer uma conciliação, ou seja, de, tá difícil aqui não tá legal, esse ponto vamos melhorar, assim, a gente está recebendo as reclamações, pode ser vantajoso, ou seja, a melhor possibilidade do trabalhador com o patrão, que é o que hoje a CLT traz, é justamente a conversa, a união de forças ali, porque uma coisa muito importante é o empregador ele também está preocupado. Ele Exato. também está preocupado com a sua atividade, com o seu ambiente de trabalho. Muitas vezes a gente carrega um estigma também que o empregador ele está, poxa, tá tudo ótimo, tá tudo bem, não tô nem aí para minha empresa. Não, muitos empregadores eles querem saber, só que eles não têm muitas vezes esse feedback do empregado. Exatamente. A falta de feedback do empregado. E é um ajuste que eu instruo para as duas partes. O empregador também ele tem que ir atrás de conversar, de expor esse interesse, de caixinhas de sugestões, como chamamos, não é? Então, assim, é uma possibilidade, é uma conclusão, porque é como eu já estava falando, a união dos dois é o que pode evoluir. Então, principalmente a conversa é o melhor caminho quando se está dentro de um ambiente de trabalho. E eu acho que é até bom para o patrão, quando você tem trabalhadores ali no seu ambiente que estão preocupados com uma melhoria do seu próprio trabalho, né? De dizer, olha, aqui precisa se organizar melhor para que eu trabalhe melhor também. Agora, hoje a gente deu uma notícia que houve o aumento do salário mínimo para R$ 1.320 e que há uma possibilidade desse reajuste ser sempre acima da inflação. Explica melhor o que é que isso significa em termos de ganhos para o trabalhador. Perfeito. O que acontece hoje é justamente uma atividade que, aos anos que se passaram, a gente teve uma variação salarial muito conivente com a circunstância da evolução do serviço. Sim. Então, hoje, a finalidade governamental, na realidade, é dar ao trabalhador que recebe o valor mínimo ou com base o salário mínimo uma atuação melhor no mercado. Ou seja, a possibilidade dele garantir melhor uma alimentação, garantir melhor uma atividade, conseguir pagar suas contas da melhor forma possível. Então, essa evolução, esse interesse governamental que nós estamos dizendo é justamente conceder ao trabalhador essa disponibilidade dele chegar ao supermercado, dele evoluir ao supermercado, de trazer essa construção, porque nos últimos anos nós tivemos realmente ajustes de alimentação, ajustes de combustível muito acima da média. Então essa possibilidade, essa aplicação da evolução do salário mínimo principalmente nesse sentido, de construir uma melhor possibilidade do trabalhador, dele garantir a alimentação dele garantir o transporte dele, toda essa evolução que nós temos. Inclusive, na data de hoje, além do nosso salário mínimo, nós estamos falando também do Vale Alimentação, da aplicação dos novos requisitos do Vale Alimentação, que é justamente essa atividade, o trabalhador que recebe o Vale Alimentação através do cartão, ele vai passar a ter a possibilidade de fazer uma portabilidade para o benefício, o cartão que ele melhor interage e, além de tudo, ele vai ter a possibilidade de fazer a compra diretamente de produtos alimentícios, refeições e produtos alimentícios, que é a nova aplicação que gerou no ano passado, a lei que gerou no ano passado será aplicada a partir de hoje. Então, nós temos também essa evolução ao trabalhador, essa possibilidade de portabilidade de outros modelos de negócio, de outros cartões que, por exemplo, aceitam melhor na região dele. Isso, que já fica aquele... eu costumo dizer que há até um certo preconceito. Não aceitamos vale cartão. Mas se o dinheiro daquele vale alimentação vai para um outro cartão, ali você tem como fazer sua compra em qualquer supermercado. Exato. Sem ter essa distinção do tipo de cartão, né? Exato. Atualmente, assim, se a gente tem em um supermercado, na região do trabalhador, um supermercado que não recebe, que ele costuma fazer aquelas compras e não recebe aquele tipo de cartão que ele recebe, hoje o trabalhador ele pode fazer a transferência. Hoje o trabalhador ele pode induzir, solicitar na realidade a transferência para o cartão alimentação que melhor se adequa ao rol familiar, o rol que ele mora, a parte que ele mora e o programa também de atuação dele, lembrando que agora
para finalidades alimentícias, né? O programa agora de alimentação do trabalhador com o cartão alimentação tem um vínculo agora direto de alimentação e refeição. Muito bom isso, e olha, inclusive tem muitos direitos do trabalhador que a gente não conhece. Eu quero daqui a pouco saber que direitos são esses. Enquanto isso, vamos interagir com o pessoal de casa? Você aí de casa que é trabalhador, tem uma pergunta para fazer, olha o nosso WhatsApp aí embaixo. Manda mensagem de áudio ou mensagem de texto. Interage aqui comigo e doutor Renan. Aproveita que o especialista está aqui com a gente para tirar as suas dúvidas. Então, manda o WhatsApp para a gente que a nossa produção vai mandar a sua pergunta aqui. Inclusive, já tem pergunta no telão, não é isso? Vamos colocar aqui. Trabalho de maneira remota, não tenho carteira assinada. Como é que eu posso me assegurar nos meus direitos? E aí? Perfeito. Aí realmente é um quesito para chamar a atenção. O que é que acontece? É como a gente estava falando agora há pouco. O controle de jornada remoto, agora ele existe. Agora ele é aplicado, ele é reconhecido. Então, nesse tipo de caso, precisa ser feito um ajuste com o patrão, na realidade, que está afirmando que será realizado através de uma CLT, de uma contratação por CLT, se será um contrato autônomo, se será um contrato liberal. Precisa-se entender o que ficou ajustado e se ajustar, porque o melhor hoje realmente é estar no papel. Está reconhecido para as duas partes, tanto para o trabalhador quanto para o empregador. Quando se está reconhecido no papel, quando se tem aquela regularização, é o essencial. Então, o melhor é entrar em contato com o seu empregador, solicita, vamos firmar e tal, é melhor para você, é melhor para mim, a gente tem um reconhecimento, a gente tem uma conclusão conjunta, então nós vamos poder, você vai poder me exigir, eu vou poder, então tudo isso aí vai haver uma conclusão. Então, a melhor forma hoje em dia, para a pessoa que trabalha de trabalho remoto também, existe regulamentação hoje em dia, existe a legislação aplicável. Então, é a conclusão pelo contrato, é a existência do contrato, se for para o CLT, se for autônomo, tem que entender, tem que existir esse contrato. Mas tem que estar ali num contratozinho para garantir isso aí. Durante esse período da pandemia, eu ouvi muito essa questão das pessoas se ajustarem em casa e metade no trabalho mesmo em outro ambiente. Então, vai dividindo esses espaços. De que maneira também a gente pode... o trabalhador teria prejuízos em caso de o patrão não respeitar essas horas que ele dá em casa? Além desses documentos, que mais outras coisas a gente pode fazer para garantir que realmente ele vai receber essa questão porque está trabalhando de forma remota? Perfeito. Hoje em dia, com essa nova inclusão desse modelo de trabalho, a melhor forma também, existem outras empresas também que estão precisando entender. Sim. O que é que acontece? Quando você é contratado num modelo híbrido, num modelo telepresencial, num modelo dessa forma, como a gente falou, existe a necessidade do contrato e existe também a regularização da possibilidade do que é que você vai fazer. Qual atividade você vai fazer? E tipo a função. Será por tarefas? Eu tenho tais tarefas durante o meu dia? Não é por tarefas, é por jornada. Pronto, então tem uma jornada estabelecida. Então, quando a gente faz esse contrato, a gente reconhece esse quesito. Será por jornada. Então, a partir daí, existe também o direito do trabalhador de ir numa justiça do trabalho e requerer os seus benefícios. E requerer, por exemplo, aquele patrão que fez o errado, que não contribuiu, existe hoje o direito do trabalhador que exercer a atividade telepresencial de fazer os seus requerimentos na Justiça do Trabalho, através do seu advogado, para justamente incluir esses direitos. Por exemplo, aquele trabalhador que foi ajustado por jornada de trabalho, ele tem direito às horas extras. Isso, perfeito. Ele tem direito às horas extras, ele tem direito a essa conclusão, ele tem direito na rescisão dele receber as horas extras, as diferenças de horas extras. Então, tudo isso, se não for ajustado com o seu patrão diretamente, ele tem o direito na Justiça do Trabalho de requerer. Muito bem. Tem mais outra pergunta aí? Vamos colocar o pessoal de casa para interagir aqui com a gente. Aproveita que o doutor Renan está respondendo tudo. Vamos colocar aqui a pergunta. Vamos lá ver. Deixa eu ver. Bom dia. Eu gostaria de saber o valor de um vale alimentação. Porque onde eu trabalho, o vale alimentação é de R$80. Pode variar de empresa para empresa? Tem um valor fixo? Como é que fica essa situação? Pronto, o vale alimentação, ele realmente é fixado de empresa para empresa. Se uma empresa decide aplicar essa modalidade de vale alimentação, ela tem que ser ajustada com o empregado. Então, assim, a partir do momento,
tem um direito a vale alimentação, o empregado ele tem a possibilidade de aceitar ou não esses descontos que vão ocorrer pelo vale alimentação e tudo. Então, assim, é algo nessa conclusão. Entretanto, chamar a atenção também para as empresas que têm que ter atenção à convenção coletiva de trabalho. Isso, muitas vezes as convenções coletivas de trabalho que firmam os valores de auxílio alimentação, de diárias, de todos os procedimentos de alimentação. Então, necessário analisar a convenção coletiva de trabalho para analisar o valor mínimo que existe lá, o valor firmado, mas se não existe convenção, fica a critério do empregador fazer esse ajuste com o trabalhador. Exatamente. Boa, doutor Reinan. Vamos lá, mais uma pergunta aqui. Deixa eu colocar aqui o telão. Vamos botar o pessoal de casa. Bom dia. Trabalho em serviços gerais e trabalho nos banheiros. Tenho direito à salubridade? Pronto. Nesse caso é insalubridade. Insalubridade. Nesse caso é insalubridade. Perfeito. Hoje a gente tem uma conclusão pelo TST justamente nesse quesito. Os trabalhadores que têm atividade diretamente em banheiros públicos, que têm riscos biológicos, existe o direito sim à insalubridade. Inclusive, há acidentes de trabalhos com materiais cortantes, com materiais que podem trazer realmente esse risco infecto-contagioso. Exato. Tudo isso eu posso também, né? Fazer o requerimento, sim, porque essa conclusão, como a gente está falando do exemplo agora que deu, a atividade insalubre em banheiros públicos, principalmente, é uma atividade insalubre. Sim. É uma recorrência. De risco. É uma recorrência de risco, várias pessoas que estão presentes, entrando e saindo, você tem várias, digamos assim, vários corpos no meio. Então, essa atividade, o trabalhador ele tem sim direito à insalubridade. Não só esses quesitos, também tem outros quesitos também que têm direito à insalubridade. Atividades químicas, que têm contato com atividade química excedente. Atividades mecânicas também, que têm contato com aquele querosene, com aquele corrosivo. Então, muitas vezes a gente precisa pontuar o que a pessoa fazia. E hoje, o reconhecimento dos banheiros públicos, de acesso ao público, sim, é reconhecido hoje pelo TST para esse reconhecimento de insalubridade. Exatamente. Então, é muito importante vocês ficarem atentos com relação a isso, porque também a gente já traz um levantamento sobre áreas de risco, né? Esses ambientes de trabalho que tem áreas de risco, você se acidenta e tem que ficar afastado por um tempo, e aí tem o tal do atestado médico que te garante isso. Mas tem por aí gente que não aceita, que acha, não, você não dá um jeitinho de vir aqui não, você não já está melhor não. Então fica aquela pressão entre patrão e o trabalhador, porque ele está afastado por conta de um acidente que foi promovido ali naquele ambiente de trabalho. Como é que eu posso ter a garantia do afastamento sem ter prejuízos financeiros? Perfeito. Hoje, quando a gente tem um trabalhador regularizado, ele contribui para o INSS. Sim. O INSS é o maior defensor do trabalhador nesse quesito. Exato. Porque neste ponto, a gente, a partir do afastamento, você já está melhor, você já está bem. Não, estou afastado pelo INSS. O acidente de trabalho é uma garantia. O acidente nessas circunstâncias, poxa, me afastei do trabalho, tive a necessidade de me afastar, apresentei um atestado válido quanto a isso, lembrando, atestados válidos, isso, reconhecidos, fiz o afastamento regulamentado, ou seja, os 14 dias pela empresa, se precisei mais, posteriormente apliquei, entrei pelo INSS como acidente de trabalho, esse trabalhador ele tem a garantia do trabalho, esse trabalhador tem a garantia do emprego, lembrando que ele precisa ser regularizado. Ele precisa ter uma atividade com a CLT para justamente ter esse reconhecimento, ter essa atividade bem regulamentada. Então, assim, a partir desse momento que ele se afasta, o TST novamente e conclui que existe, e a CLT também, conclui que existe a possibilidade do afastamento garantido, dele ter as garantias constitucionais dele ter as garantias de trabalho dele efetivamente no seu retorno. O patrão, poxa, você está melhor? Ele diz, não estou melhor, está aqui a minha condição e tal. E outras, sempre existindo a conversa, sempre existindo a explicação, sempre existindo a interação. Interação no ambiente de trabalho hoje é o que nós trazemos como essencial.
E o suporte da avaliação médica para garantir que você não está mentindo ou não está querendo voltar ao trabalho já estando em condições para voltar. Então, a avaliação médica, periodicamente, durante o período de afastamento, também é necessária para dar esse suporte. Exatamente. Né, é uma conclusão que justamente precisa ter. Os atestados válidos, a conclusão médica, a existência dessa interação, porque o patrão também precisa do retorno do empregado. Exato. O patrão também precisa de você. Afinal de contas, é uma mão de obra a menos. Exato. Né? É um custo a mais, uma mão de obra a menos. Então, tudo isso a gente tem que se analisar. Poxa, realmente afastou na condição por conta de saúde, perfeito, compreende, atualiza. Mas, aquele momento, vou ficar mais em casa e tudo assim. O patrão precisa de você, o patrão precisa da sua atividade, você é importante para a empresa. Então, vamos também tentar concluir dessa forma, essa união, esse contato, essa existência do diálogo é sempre importante. É verdade, eu sempre digo, olha, seja um trabalhador justo e honesto. Aonde você for, você vai estar com as suas garantias, porque com a verdade não há ninguém que fique contra. Com a verdade você sempre vai ganhar em todos os lugares. Então mantenha seu trabalho de forma justa, de forma digna, para que você não tenha nenhum outro problema, porque mentira tem perna curta, viu, gente? Não adianta não, mentira tem perna curta. Deixa eu passar esse áudio. Tem um áudio aqui, alguém querendo participar com a gente? Bom dia, vamos soltar? Bom dia, doutor. Minha tia trabalha de empregada doméstica há 22 anos. Só que ela descobriu agora que faz 8 anos que o patrão dela não paga o INSS dela. O que é que ela pode fazer? Dê a sugestão aí. Obrigado, bom dia. Meu Deus, mas é bem comum, doutor Renan, viu? Não passarem o empregador, não passar o que é direito do trabalhador, como, por exemplo, o FGTS e outras situações. Como é que a gente deve agir numa situação como essa? Vamos lá, né? Realmente é um quesito muito comum e é um quesito muito perigoso. Tanto além que gera até um quesito do Código Penal. Vamos lembrar que gera um quesito do Código Penal. Você reter o INSS do trabalhador e não repassar ao órgão previdenciário, ao INSS, você está cometendo um crime. Você está cometendo. Olha aí, pessoal. Então, olha aí, é crime. Então vamos ficar com esse suporte de informação para a gente saber como lutar pelos nossos direitos. Exato. É importante salientar isso. Nesse caso específico dele, desse áudio que nós recebemos, é justamente buscar esse direito de trazer a conversa, inicialmente uma conversa. Sim. Eu estou recebendo, eu tenho interesse em me aposentar, trabalhar tantos anos. Então, como é que vai ficar? Como é que vai ser? Porque pelo prazo que ele me falou, acredito que seja também do período que carrega desde da Lei das Empregadas Domésticas, que foi em 2015. Então, possivelmente, por todo esse período, ela deixou de receber. Então, realmente, é um caso que ela precisa regularizar junto ao empregador dela, conversar, entrar em uma conciliação e, caso não se solucione, hoje a Justiça do Trabalho recebe ações de empregados domésticos em quantidades crescentes, até mesmo justamente nesse quesito, nessa evolução, nesse contato, nessa ausência de depósitos, nessa quantidade de trabalhadores que sofrem com isso também ainda. Então, a Justiça do Trabalho, a melhor forma é procurar um advogado. Se não conseguir resolver numa conciliação com o empregador, procure o seu advogado para dar entrada numa possível ação trabalhista. Exatamente. Doutor Renan, olha, eu tinha tantas perguntas para fazer. Ficou aí um bocado de pergunta, inclusive. Gente, muito obrigada pela interação de vocês. Infelizmente, nosso horário é muito curto, não dá para a gente colocar todas as perguntas, mas eu vou deixar aqui o espaço, doutor Renan, para você falar sobre as redes sociais, como é que a gente pode fazer para te encontrar. O pessoal aí de casa, por acaso, quiser agendar alguma consulta, alguma situação, como é que pode fazer? E desde já, muito obrigada por estar aqui com a gente mais uma vez. Eu que agradeço o espaço, a possibilidade de conversar com o trabalhador e também com o empregador que está em conjunto com a gente, justamente para evoluir da melhor forma. Vamos aproveitar o Dia do Trabalhador justamente para repensar, para evoluir essa construção que a gente tem entre o trabalhador e o empregado, que é uma construção da empresa. O meu Instagram é RS Albuquerque. Qualquer dúvida, pode entrar em contato lá. Lá também tem minhas outras redes sociais, e-mail, WhatsApp, da melhor forma possível. A gente tenta incluir justamente essa quantidade de informações, a gente tenta trazer isso também no Instagram do nosso escritório, Marcos Inácio Advogados, justamente para
trazer mais informação ao trabalhador, trazer mais informação ao aposentado a população em geral, na realidade. A gente tenta incluir, trazer essas informações. Então, qualquer dúvida, pode entrar em contato, pode ligar, pode mandar mensagem, que a gente auxilia nessa conclusão e na melhor forma de possibilidade de concluir justamente esse trabalhador, as dúvidas desse trabalhador. É verdade. Obrigada, viu? Inclusive, já mando um abraço para você, para todos os trabalhadores lá da Marcos Inácio. Mando o nosso abraço aqui da TV Arapuã, viu? Feliz Dia do Trabalhador para todo mundo. E muito obrigada mais uma vez por estar aqui, tá? Eu que agradeço. Feliz Dia do Trabalhador para todos nós. É isso aí, pessoal. Olha, vamos a um breve intervalo.